Boa noite, irmãos. Graça e paz, que Deus, nesta noite, nos conceda não somente o privilégio, mas, acima de tudo, a sua bênção para realizarmos mesmo online este culto que pertence somente a Ele. Ao Senhor nós somos devedores, a Ele nós queremos louvar e engrandecer neste momento. Gostaria que os irmãos me dessem um ok quanto ao áudio, se está tudo ok, se está dando para ouvir, para que nós então iniciemos o nosso culto. Todos sejam muito bem-vindos e que de fato nós nos prostremos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, entregando a Ele aquilo que Ele merece, ao mesmo tempo que cultuemos o seu nome, sejamos alimentados pela sua santa palavra. Nós vamos orar neste momento, pedindo a graça de Deus sobre nós, o seu povo, e logo em seguida nós vamos ler o Salmo de número 100. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, nós nos encontramos pelas redes sociais para cultuar o teu nome nesta noite. Louvado seja o teu nome através da nossa vida. Faça-se presente, ó Deus, onde quer que os teus filhos estejam, onde cada um de nós nos encontramos, a fim de que, conduzidos pelo Santo Espírito, nós cultuemos o teu nome. Sejamos alimentados pela tua palavra e, acima de tudo, ó Deus, sejamos moldados segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe o teu povo, para que este esteja cada dia mais sedento pela tua palavra, cada dia mais compromissado com a tua pessoa, pois os dias que estamos vivendo são dias maus. De acordo com a Sagrada Escritura, no final dos tempos, os dias de fato serão maus. Nos conduz, ó Deus, debaixo do teu amor e da tua graça. Receba de nós todo louvor, toda adoração, que nesta noite, ainda que limitados, nós queremos oferecer a ti. Por intermédio de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ler o texto da palavra de Deus, que encontra-se no Salmo de número 100. Salmo bastante curto, que nos chama a adorarmos a Deus. Salmo 100 diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista nos chama a celebrarmos a Deus, o salmista nos incentiva a servirmos ao Senhor, o salmista nos diz para entrarmos por suas portas com ações de graças, e o mesmo salmista nos diz as razões pelas quais nós não apenas podemos, mas devemos fazer isso. No verso de número 3, ele diz: Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo. Perceba que a razão primária pela qual nós devemos celebrar, servir o Senhor, apresentarmos diante dele com cântico,
É porque o Senhor é Deus. Ele é o Criador. Ele é aquele que nos criou e aquele mesmo que nos comprou quando estávamos no cativeiro do pecado. É Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo. No verso de número 5, nós temos uma segunda razão pela qual nós devemos nos achegarmos diante dele com ações de graças. Razão pelas quais nós devemos nos achegarmos diante dele com hinos de louvor, bendizermos o seu nome. Ele diz: porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque para sempre dura a sua fidelidade. Perceba então que o Senhor não é apenas Deus, o Deus grandioso, o Adonai, o Deus sustentador, o Deus do qual não há nenhum outro semelhante. Ele não é o Deus, apenas o Deus que nos criou. Ele não é apenas o Deus soberano que nos libertou e nos comprou com o sangue do seu Filho. Mas ele é também o Deus gracioso e misericordioso. É um Deus fiel, é um Deus que fez aliança conosco. É um Deus que nos traz segurança. Um Deus que promete nos conduzir até a eternidade. O Deus que nos garante que, enquanto aqui estivermos, a sua graça, a sua misericórdia e a sua fidelidade não se apartará ou não se apartarão de nós, não apenas em momento algum, mas de geração em geração. Por essas e muitas outras razões que poderíamos aqui citar neste momento, o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Servir o Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. É isto que nós faremos neste momento. Nós cantaremos ao Senhor, entoando a Ele o hino de número 21. Eu convido que você aí em sua casa abra o seu inário no hino de número 21 e cantemos este hino em louvor ao nosso Deus. Eu colocarei aqui a música, não conseguirei colocar a letra, mas o hino será tocado para que nós acompanhemos dos nossos lares. Hino de número 21. O rosto seu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai pousar no céu. O mundo desprezei, seu culto e seu louvor. E Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me
das trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e por ao céu que preparou eu subirei. Tão facilmente ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Uma das grandes dificuldades para nós, pecadores e de mente e sabedoria limitada, é compreendermos promessas de Deus, como nós pudemos cantar aqui neste hino. Meu guia Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Feliz em tudo me fará por onde eu for. Estamos acostumados a entendermos que a felicidade é decorrente de situações positivas, agradáveis, de prosperidade financeira. Mas o hino que nós cantamos diz que Deus nos fará felizes em todos os momentos, por onde Ele nos conduzir. E justamente pela nossa compreensão equivocada do que é felicidade, nós percebemos que não somos felizes em tudo. De que Deus não nos faz feliz em todos os momentos e em todas as situações, em todos os aspectos da nossa vida. Mas ele diz que, de fato, conforme o autor deste hino escreveu, que nele nós podemos ser mais do que felizes. Esta é uma promessa que necessita, para desfrutar, não apenas crer, mas ajustar a nossa mente, a nossa vontade à verdade bíblica. Eu quero, portanto, neste momento, ainda como parte do nosso culto, convidar os irmãos para lermos na primeira carta de João, o texto em que João não apenas nos recomenda a buscarmos a Deus para que nele encontremos o perdão pelos nossos pecados, e nós sabemos e reconhecemos que pecamos contra este Deus, mas texto em que João também nos dá a certeza, como servo inspirado por Deus, de que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso de número 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. No verso de número 8 e número 9, João não apenas nos traz à mente a convicção de que somos pecadores, mas pelo verso 9 alimenta o nosso coração e nos traz a segurança de que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Deus é fiel e justo para nos purificar. Deus é fiel e justo para nos lavar. E a grande certeza ou segurança que temos de que Ele, de fato, é fiel, de que Ele é justo, de que Ele nos perdoa, está na pessoa de Cristo Jesus, conforme João descreve no verso 1 do capítulo 2. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deus nos perdoa não porque nós somos merecedores, não porque em nós Deus encontra razões para nos perdoar. Deus nos perdoa porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Deus nos perdoa porque Cristo pagou a nossa dívida com Ele. Deus nos perdoa porque Cristo se fez pecado por nós. Cristo carregou sobre Ele a nossa dívida e suportou a punição pelos nossos pecados. Ele é, portanto, a propiciação pelos nossos pecados. Ele é, consequentemente, aquele que nos defende diante de Deus. Quando lemos o Evangelho de João, por diversas vezes, nós encontramos o relato como promessa de Deus de que Deus nos daria ao seu Filho e de que aqueles que ao seu Filho fosse entregue, estes jamais se perderiam. Nas mãos do Senhor, nós temos a certeza de que Deus nos recebeu no teu trono de graça. Nas mãos do Senhor, pelo seu sacrifício, nós temos a convicção de que, se pecarmos, o Pai há de nos perdoar pelo sangue derramado. Portanto, temos razões para cultuá-lo, para adorá-lo. Temos razões para sermos gratos infinitamente a Ele. Que Deus seja louvado em nossa vida. E neste momento nós estaremos orando, confessando as nossas faltas. Eu aqui onde estou, você aí onde está em sua casa. Curve-se diante do Senhor. Creia na sua bendita promessa e confesse a Deus os seus pecados, para que encontre a graça do perdão e desfrute da paz da conciliação. Vamos orar. Pai de amor e infinita bondade, Deus de graça, Deus de misericórdia. Nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra que nos fala ao coração, que nos exorta não quanto à nossa pecaminosidade, ó Deus, ao dizer que, se dissermos que não temos cometido pecado, nos tornamos mentirosos e fazemos de ti mentiroso. Mas a tua palavra também nos diz que, se confessarmos as nossas faltas, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Nos purificar, ó Deus,
de toda mácula, toda mancha que o pecado nos trouxe. Por isso, neste momento, ó Pai, nós clamamos que o Senhor esteja visitando o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, a nossa boca, e nos purificando, ó Deus, de tudo aquilo que não temos usado ao seu favor, para a sua honra e para a tua glória. Purifica-nos, ó Deus. Tire de nós tudo aquilo que tem sido contra a tua vontade, ainda que esteja satisfazendo a nossa vontade. Tire de nós, ó Pai, aquilo que nos tem comprometido quanto à santidade, para que sejamos encontrados diante dos teus olhos como pessoas consagradas, para que o nosso corpo seja entregue de fato como sacrifício vivo, santo e agradável. É verdade, ó Deus, que nem sempre nós queremos que essas coisas sejam retiradas de nós, porque nos trazem a falsa ideia de conforto, muitas vezes segurança. E não temos tido, ó Deus, a convicção, não temos percebido que muitas das coisas que guardamos, na verdade, têm nos afastado de Ti. A Tua palavra nos diz que se não buscarmos a paz com todos e a santificação, nós não o veremos. Por isso, santifica-nos através de Cristo Jesus. Nos dê um coração transformado para que tenhamos paz com todos. Transforme a nossa mente, a nossa vida, o nosso espírito. Renova dentro de nós um espírito inabalável. Revigora o nosso desejo de te servir. Que os nossos compromissos com o Senhor, que nosso amor a Ti seja maior, ó Deus, do que qualquer outro desejo terreno, seja maior do que qualquer medo que tenhamos, seja maior do que qualquer interesse que esteja tomando conta do nosso coração. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos. Transforma-nos a ponto de sermos mais alvos do que a neve, mais brancos do que o carmesim. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos por intermédio de Cristo Jesus, pois reconhecemos que não temos sequer nenhum direito diante do Senhor por quem somos e pelo que temos feito, de que não merecemos nada, nem mesmo o perdão pelos nossos pecados. Mas por intermédio de Cristo nós rogamos, tenha misericórdia de nós e perdoa-nos. Amém. Amém, Senhor. No texto que nós lemos anteriormente, no Salmo de número 100, como eu disse, o salmista nos convida a louvarmos a Deus, a exaltarmos o seu nome. E nós faremos isso nesta noite, cantando dois cânticos. Eu os colocarei aqui aos irmãos, mesmo distante como estamos, para que nós cantemos em nossos lares. Dois cânticos fáceis, que os irmãos, sem dúvida alguma, não terão dificuldades para cantar. O primeiro dele é o nome de Jesus, e logo depois cantaremos Grande é o Senhor. O nome de Jesus é poderoso.
Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. É o nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. É o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime sublime. é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Ele levanta. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus. Nome bendito. É o nome de Jesus. Nome mais santo, 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 santo. nome mais Nome puro, sublime, bendito. é o nome de Jesus. Meu nome, Jesus. Meu nome Glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compara. sobre todo nome. Queremos o teu nome engrandecer. Profecia e agradecer-te por toda nossa vida. Santo és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céu. Grande É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. a alegria que toda a terra. Grande É
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos aí, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre São Paulo, sobre o Brasil. Só tu és o Deus eterno. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno. Sobre profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Amém. Não há outro Deus, só o nosso Senhor. E este necessita, não por Ele, mas para que nós o entendamos e vivemos melhor diante da sua presença, que o adoremos, que o exaltemos, conforme esses dois cânticos nos chamam a fazer. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 13, neste momento. Eu convido aos irmãos para que façamos a leitura no Salmo de número 13. Este é o salmo através do qual nós meditaremos nesta noite. Salmo de número 13. A palavra de Deus nos diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando,
se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até o verso de número 6. Assim nós lemos todo o Salmo de número 13. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos colocamos novamente na tua presença para rogar que o Senhor ilumine a nossa mente na meditação da Sagrada Escritura. Que o Senhor prepare o nosso coração para recebê-la, a fim de que esta verdade nos transforme ainda mais. Renove, ó Deus, a nossa força, o nosso vigor espiritual, para que te sirvamos mais e melhor. Rogamos a Deus em favor do teu povo, os teus filhos que estão enfermos, que a tua graça esteja sobre cada um, trazendo a restauração que todos necessitam, ó Pai. Rogamos que o Senhor esteja trabalhando, ó Deus, em nossa vida em meio a esta pandemia. Não apenas, ó Deus, nos atendendo em nossos pedidos, mas principalmente, ó Pai, preservando o nosso coração para que não desviemos de Ti, para que não nos afastemos do Senhor, para que não nos acostumemos, ó Deus, a vivermos distante da Tua casa. Rogamos, ó Pai, em prol dos Teus filhos que perderam o emprego, que o Senhor esteja nos atendendo e não apenas suprindo os seus lares neste momento, mas abrindo uma porta para que os teus filhos encontrem trabalho e, através do trabalho digno, tragam a Deus o sustento para os seus lares. Afinal de contas, este foi o meio que o Senhor nos deixou para que pudéssemos sobreviver neste mundo. Abra, Deus, portas de emprego. Renove a esperança na vida desses nossos irmãos. Guarde-os na sua sabedoria, na paz do Espírito Santo. Renove dentro de cada um o Espírito. Clamamos a Deus em favor daqueles que estão tomados, infectados por este vírus que tem trazido medo e transtorno para o mundo. Tenha misericórdia, ó Pai. Esteja agindo entre nós. Esteja tirando, ó Deus, este vírus, para que voltemos a viver dias melhores e tenhamos toda a condição e segurança de te servir em tua casa. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós rogamos, ó Deus, em favor daqueles que choram a perda de familiares. Traga conforto a estes corações. Traga libertação, ó Deus, àqueles que estão preocupados, mais do que deveriam estar. Para que haja paz em seus corações, independente das circunstâncias. Clamamos a Deus que os seus escolhidos, neste momento de tribulação, se aproximem ainda mais do Senhor, a fim de encontrarem em Ti a salvação para as suas almas. Rogamos a Deus, em Cristo Jesus, pelo Teu povo, pela Tua igreja, que tanto necessita do Senhor.
Rogamos pelos nossos governantes, os políticos que estão à frente do nosso país. Que a tua mão santa e poderosa esteja agindo, ó Deus, impedindo que leis que tentam afetar ou tirar de nós a liberdade de te servir não sejam aprovadas. Ó Senhor, tenha misericórdia do nosso país. Transforme, ó Deus, esses homens que têm usado do poder de maneira maléfica para destruir, para causar danos, quando deveriam usar, ó Deus, destes recursos para trazer alento aos necessitados, para trazer a cura aos enfermos, para trazer melhorias ao nosso país. Nós sabemos que somente o Senhor pode transformar toda essa situação. E por isso ao Senhor nós recorremos neste momento. Por intermédio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, o salmo que separamos nessa noite, de número 13, é bastante propício, considerando a situação que nós estamos vivendo. Contudo, embora este seja um salmo de lamento, eu gostaria de, nesta noite, olhar para este salmo e refletir com os irmãos sobre um tema que vai contra a atitude de lamento. Eu gostaria de, nesta noite, olhar com os irmãos para este salmo e refletirmos sobre a ideia de louvarmos ao Senhor, considerando que o mesmo tem nos feito muito bem. Podemos dizer que louvar ao Senhor é o desejo de muitos homens espalhados por este mundo. Louvar ao Senhor é o desejo de todo cristão, sem exceção. Mais do que isso, louvar a Deus é uma promessa que nós cristãos fizemos e renovamos ela praticamente todos os dias. Em nossas orações, no nosso pensamento. Louvar ao Senhor é algo que nos traz prazer, que nos enche de alegria, que muda a disposição da nossa alma. Contudo, a questão que eu quero levantar ao olharmos para este salmo é se essa disposição e se o cumprimento desta promessa de louvarmos ao Senhor em todo o tempo tem sido, de fato, uma realidade em nossa vida. A questão que eu levanto não é se nós temos louvado ao Senhor em um ou outro momento, pois louvar a Deus nos momentos de paz, de prosperidade, louvar a Deus nos momentos de alegria, é fácil. Mas quando eu digo se nós temos louvado a Deus, e questiono se este louvar é em todo o tempo, se nós temos conseguido louvá-lo em meio às tribulações, nestes momentos em que estamos enfrentando diversas dificuldades, neste momento em que talvez você perdeu o emprego, neste momento em que você recebeu um diagnóstico que não foi favorável àquilo que você esperava, neste momento em que leis contra a liberdade de expressão da fé têm sido criadas em nosso país,
neste momento em que a nossa política evidencia não estar nem um pouco preocupada conosco, neste momento em que as lutas e as dificuldades têm crescido de forma absurda diante dos nossos olhos e têm vindo sobre nós como ondas gigantescas e avassaladoras. Você tem conseguido louvar a Deus neste momento? No Salmo que lemos, o Salmo de número 13, nós vamos encontrar aqui o relato, a experiência de um grande homem de Deus, de um servo fiel, temente ao Senhor. Neste salmo, nós encontramos o relato de que alguém estava enfrentando uma situação extremamente difícil. E conforme nós lemos no título do salmo, que também é inspirado pelo Senhor, nós descobrimos que o salmo de número 13 foi escrito pelo rei Davi. Suas palavras, pelo menos nos 4 primeiros versos, não são de que a sua vida estava um mar de rosas, de que a sua situação ia de bem para melhor, de que na sua casa havia prosperidade, de que a sua alma estava em paz. Muito longe disso. E de maneira especial, nos 2 primeiros versos deste salmo, nós encontramos, através de Davi, palavras de profundo lamento. Afinal de contas, este é um salmo de lamento. Davi estava rasgando a sua alma, abrindo seu coração, buscando a Deus e lamentando a sua vida, expressando os seus sentimentos de forma clara e sincera, mostrando a Deus a sua muita tristeza, o quanto seu coração estava angustiado, a ponto de vermos em suas palavras que a sensação era de que não dava para aguentar mais. Ele estava como um balão de festa que nós começamos a encher, a encher, a encher, a encher, e que nem sempre percebemos que ele está prestes a estourar e de repente ele estoura. Assim parece que estava a vida deste homem de Deus. A sensação que ele tinha em seu coração era de que Deus havia esquecido dele, o que lhe trazia, sem dúvida alguma, ainda maior tristeza. Então, diante dessa situação, Davi escreve este salmo para lamentar diante de Deus a sua situação. Nós não sabemos as razões que levaram Davi a sofrer da forma que sofreu no momento da escrita deste salmo. Mas nós podemos perceber aqui algo verdadeiro e muito claro. É de que ainda que a situação que envolvia Davi é desconhecida de todos nós, ela se assemelha aos sentimentos de muitos de nós neste momento. Muitos de nós, se pudéssemos escrever um salmo diante das circunstâncias que temos enfrentado a Deus, certamente, para a grande maioria, seria um salmo de lamento. Contudo, quando olhamos para o Salmo 13, nós percebemos que Davi começa o salmo com palavras de angústia. Mas no meio do salmo, as suas palavras evidenciam confiança. E no final do salmo, nos 2 últimos versos, as palavras do salmista revelam alegria, exaltação, demonstrações e declarações de louvores a Deus.
É exatamente por estas razões que, ao olharmos para o Salmo 13, nós podemos aprender que nós, filhos de Deus, devemos louvar ao Senhor, independente das dificuldades da vida. E para compreendermos esta verdade de que nós, cristãos, devemos louvar ao Senhor independente das dificuldades da vida, eu quero convidá-lo para refletirmos no Salmo 13 e pontuarmos aqui 3 questões importantes para nós que compõem esta oração de lamento de Davi. Este salmo está dividido de forma bastante simples. Se você olhar nos 2 primeiros versos, você encontrará 4 reclamações, vamos assim dizer, de Davi. Então, nesses 2 primeiros versos, nós encontramos Davi colocando diante de Deus, apresentando a Deus a sua tristeza, através de 4 perguntas que expressam, na verdade, a sua tristeza diante do Senhor. Nos versos 3 e 4, nós vamos encontrar 3 pedidos que Davi faz a Deus. Após apresentar a sua reclamação, seu lamento, através de 4 perguntas, ele apresenta a sua confiança neste Deus, mesmo em meio às difíceis situações, através de 3 pedidos. E ele finaliza o salmo, nos versos 5 e 6, expressando um sentimento que, como eu disse pela manhã, para a razão humana é impossível em meio às dificuldades. Alegria no Senhor. Nos versos 5 e 6, o salmista Davi, então, apresenta a sua alegria através de 2 declarações. Então, eu quero convidá-lo para olharmos para os 2 primeiros versos e ressaltarmos, neste momento, as 4 perguntas de lamento que Davi faz, expressando a sua tristeza. Então, nos versos 1 e 2, nós temos o relato da tristeza de Davi. Vamos ler o que nos diz. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Percebam que o que nos chama a atenção neste verso é a expressão ou a pergunta: até quando? 4 vezes esta pergunta é repetida. Até quando esquecer-te-ás? Até quando ocultarás? Até quando estarei eu relutando? Até quando se erguerá? Até quando? Esta é, sem dúvida, uma pergunta que esteve, se não está, presente na mente de muitos de nós cristãos. Principalmente nos momentos de luta. Quando então nós oramos? Quando então nós fazemos tudo aquilo que nos é possível fazer e as coisas não mudam? A enfermidade não é eliminada. A porta de emprego não aparece. A depressão não acaba. A tristeza, a dor do luto não desaparece. E então o que vem à mente é: até quando, Senhor? Esta era a pergunta que não apenas pairava na mente de Davi, mas que sem dúvida alguma dominava o seu pensamento e tomava conta de todo o seu coração. Veja a primeira delas. Davi está diante do Senhor através desta oração de lamento e dizendo:
Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Até quando? Davi começa este verso primeiro, ou ele traz a esta primeira pergunta o verbo esquecer. Até quando? O Senhor continuará esquecendo de mim? Será isso para sempre? Perceba que a sensação que ele tinha em sua vida diante do seu sofrimento, diante das suas lutas, diante da sua dificuldade, é de que Deus havia se esquecido dele. A ideia da palavra aqui, ou do verbo esquecer, é a ideia de ser abandonado. Há uma promessa nos Salmos de que, ainda que a nossa mãe, que para a sociedade é algo impossível de fazer, ou até era, até pouco tempo atrás, pois hoje temos visto coisas absurdas quanto a isso, quanto ao papel de mãe. Ainda que uma mãe abandone, a promessa encontrada nos Salmos é de que Deus não nos abandona. Não é uma realidade na vida de Davi. Ele está sentindo que, em meio às suas lutas, às suas provações, às suas circunstâncias, às suas dificuldades, até mesmo Deus o tem abandonado. Esquecer-te-ás de mim para sempre. A ideia de continuidade. Deus, no seu pensamento, não é de que havia esquecido dele apenas por um momento, em uma circunstância. Mas ele traz a ideia que ele estava sentindo que Deus havia o abandonado para sempre, continuamente. O cansaço pelos seus problemas estava aumentando por este sentimento de abandono. Até quando, Senhor? Mas o seu problema não para nesta pergunta. Os seus sentimentos estão à flor da pele, exalando tristeza, choro, preocupações, dores. E então ele continua e diz assim: até quando ocultarás de mim o rosto? Este verbo ocultar, ele é muito forte. Pois a ideia que este verbo traz não é simplesmente de que Deus escondeu o rosto, de que Deus não está mais preocupado, de que Deus não está mais olhando para você, de que Deus virou o rosto, tirou os olhos de você. A ideia deste verbo, o que nós encontramos embutido aqui é o sentido de maldição, de que Deus estava amaldiçoando Davi. Esta é uma ideia clara nas Escrituras Sagradas, que encontramos nos relatos que seguem as expressões de que Deus virou o rosto para o seu povo. Imagine então a situação diante das lutas e sofrimentos, o único que poderia ajudá-lo, diante da sua mente, diante do seu coração, o abandonou, e este abandono tem sido constante. Ele pensa em Deus, mas a sensação que tem é de que Deus virou o rosto para ele. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 44 e ler o verso de número 24, você encontrará o seguinte relato: porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Os filhos de Coré aqui estão com o mesmo sentimento. Senhor,
Por que escondes a face de nós? Porque, Senhor, esquece da nossa miséria? Porque o Senhor não tem se preocupado com a nossa situação? A palavra ocultar aqui, ela é oposta à promessa que nós encontramos em Números. Na oração sacerdotal. Quando então lá nós encontramos o relato na oração araônica de que como bênção Deus voltaria o rosto para o seu povo, de que Deus ao voltar o rosto concederia a paz ao seu povo. Mas não é isso que o salmista está vendo na sua vida. Ao contrário. A bênção araônica diz que quando o Senhor abençoa o povo, ele vira o rosto para o povo. O que Davi descreve agora, através desta pergunta, é: até quando o Senhor continuará com o rosto distante de mim? Mas ele traz aqui uma terceira pergunta, no verso de número 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? A ideia de relutar é de uma briga constante. Mas mais do que isso, é a ideia de alguém que está lutando e lutando e lutando e lutando, e não vê mudança alguma. É de alguém que tem se sentido cada dia mais cansado e está a ponto de não suportar mais. Até quando, Senhor, eu aguentarei a relutar dentro de minha alma? Até quando, Senhor, eu permanecerei com a minha alma relutando, cheia de tristeza? Veja a expressão final, no coração cada dia. Ideia de algo contínuo, dia e noite. Aquela mesma ideia de que as misericórdias do Senhor renovam a cada manhã, nós temos aqui Davi dizendo que a tristeza, as lutas, o cansaço, as mágoas, as dores, as tribulações estão renovando a cada manhã, não cessam. Até quando, Senhor? Este é um clamor, ou na verdade, esta é uma declaração de alguém que está extremamente cansado. Como se dissesse: eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Até quando, Senhor? Irmãos, esta é a sensação que às vezes nós temos dentro de nós. De que não vai mais. De que não suportaremos mais. De que não aguentaremos mais uma notícia ruim. De que não suportaremos mais uma dificuldade. De que não aguentaremos mais um momento de luta, de dificuldade. E então, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, com os olhos lacrimejados, se já não estão todos molhados, a pergunta que nos incomoda é: até quando isso perdurará? Mas o salmista ainda faz uma quarta pergunta, expressando a sua luta, a sua tristeza, as suas dores. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Não há aqui a ideia de um inimigo específico. Até porque não sabemos a ocasião em que esse salmo foi escrito. Mas a ênfase desta quarta pergunta é de que até quando, Senhor,
estes inimigos se levantarão, as pessoas continuarão a zombar, as pessoas continuarão a me defamar, as pessoas continuarão a me trazer maldade, continuarão a me perseguir. E isso não acaba. Até quando isso durará? Até quando? Eu aguentarei, Senhor, viver nesta situação? Essas são declarações de uma alma extremamente abatida, de um coração extremamente dolorido, de alguém que parece não ter mais esperança, de alguém que se derrama diante do Senhor lamentando a sua circunstância. Talvez a ponto de chegar a dizer as palavras de Jó: melhor é que eu não tivesse nascido. Ou então perguntar a Deus: por que não me matou ainda no ventre de minha mãe, como o servo Jó? Até quando? É uma pergunta que talvez esteja dominando a sua mente e o seu coração neste momento. Mas aqui, através da sua tristeza, Davi nos mostra que, quando assim nos sentirmos, nós precisamos buscar a Deus. Precisamos abrir o nosso coração com sinceridade a Deus. Falarmos tudo aquilo que temos enfrentado. E perceba que Davi faz isso em alguns momentos como se estivesse acusando a Deus. A culpa é do Senhor, porque virou o rosto de mim. A culpa é do Senhor, porque o Senhor esqueceu-se de mim. Por isso, ó Deus, até quando eu continuarei a relutar dentro da minha alma, com tristeza? Por isso, até quando, Senhor, os meus inimigos continuarão a fazer o que têm feito contra mim? Mas o Salmo, ele não se limita na revelação da tristeza do salmista. Mas nos versos 3 e 4, nós encontramos aqui o relato da confiança em Deus do salmista. Veja o quanto isto é interessante. Nos dois primeiros versos, o que o salmista traz são palavras de lamento, expressões de tristeza, de alguém que não está mais suportando, de alguém que está prestes a abandonar tudo, de alguém que parece não confiar em Deus, antes está acusando a Deus por tudo aquilo que está passando. Mas quando nós chegamos nos versos 3 e 4, o que nós vamos encontrar é este homem se prostrando ou permanecendo diante de Deus, mas agora evidenciando que, apesar de tudo aquilo que a sua mente lhe faz crer, que o seu coração lhe faz crer, de que tudo aquilo que as circunstâncias o levam a acreditar naquele momento de que Deus virou o rosto, de que Deus não se preocupa mais com ele, é em Deus que ele crê estar a solução para o seu problema, para as suas lutas, para a sua vida. Por isso nós temos nos versos 3 e 4 declarações de confiança, pedidos ao Senhor. É isso que o salmista vai fazer. Nós encontraremos aqui 3 pedidos do salmista a Deus. Vamos ler. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não me regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Percebemos essas 3 perguntas
ou esses 3 pedidos, na verdade, que Davi faz a Deus, considerando aqui 3 verbos. Verso 3: atenta para mim, responde-me, Senhor, ilumina-me os olhos. Atenta, responde, ilumina. 3 pedidos que Davi faz a Deus. 3 pedidos que, sem dúvida alguma, expressa a nós, mostra a nós que Davi, apesar de tudo, é em Deus que ele confia. A situação era extremamente difícil. O seu sentimento era de desespero, de total abandono, de que Deus estava, na verdade, amaldiçoando-o. Mas agora ele volta-se para Deus, ele diz: atenta para mim. Este é o seu primeiro pedido. A ideia do verbo atentar aqui é olhe. O sentimento inicial era: o Senhor esqueceu de mim. O Senhor virou o rosto para mim. Agora, no verso 3, então, ele está dizendo: atenta, olhe para mim. Veja, Senhor, o que eu tenho enfrentado. Note, Senhor, as minhas tribulações. Veja, Senhor, o quanto esta luta, o quanto essas dificuldades têm sido pesadas para mim, a ponto de eu não estar mais me sentindo capaz de suportá-las. Até quando? Atenta para mim, ó Deus. Este, na verdade, era um pedido bastante comum no Antigo Testamento. E tem que ser de maneira igual para nós. Quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, em Neemias, no capítulo 1, e consideramos a partir do verso de número 5, nós encontramos Neemias justamente orando a Deus, pedindo que Deus atentasse a ele. A oração de Neemias diante da situação calamitosa do seu povo, diante da tristeza do seu povo, diante das lutas do seu povo, que ele soube. O verso de número 2 nos diz o que Neemias havia recebido de informação sobre o seu povo. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio acharam-se lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha agora, diante disso, a oração de Neemias, verso de número 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Estejam, pois, atentos os teus olhos. Estejam, pois, abertos para ouvir e acudir, para atender a oração do teu servo. Isaías, no capítulo 63, no verso de número 15, nós encontramos algo na mesma proporção. Isaías, capítulo 63, verso de número 15, nos é dito: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Onde está, Senhor, o teu cuidado? Onde está a ternura do teu coração? Onde está, ó Senhor, as tuas misericórdias? Atenta para o meu clamor. Ouça a minha oração, o meu lamento. E então, um segundo verbo nós encontramos aqui no verso 3, responde-me. Ouça
e vem até mim. O seu sentimento era de que Deus estava contra ele. A sua oração agora é de que Deus venha a seu favor. É isso que Neemias pede na sua oração. Deus havia punido o povo e mandado o povo a cativeiro. Agora ele clama: Senhor, atenta os teus ouvidos, estejam abertos os teus olhos para ouvires a oração que o teu servo faz dia e noite. Esta foi a mesma oração de Daniel em favor do seu povo. Responde-me, Senhor. Este é um pedido que nós encontramos por todo o Salmo. Por exemplo, no Salmo 10, no verso de número 17, nós lemos: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. O Senhor tem ouvido, então o Senhor fortalecerá o coração, então o Senhor acudirá o necessitado. Isto é o que nós encontramos em Êxodo, quando nos é dito que Deus ouviu a oração do povo, o clamor, e viu o quanto o povo estava sendo oprimido no Egito. E Deus então decidiu agir, responder à oração e libertá-lo do cativeiro. Responde-me, Senhor. E um terceiro pedido, quando nós lemos ainda no verso 3, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Há duas ideias aqui básicas quanto à palavra iluminação. Uma ideia de que o salmista esteja pedindo sabedoria para agir de forma correta em meio às circunstâncias difíceis da vida. Como se aquelas circunstâncias difíceis tivesse o colocado ou trazido à sua mente as trevas, de maneira que ele não conseguia pensar, não conseguia raciocinar, alcançar ou descobrir uma forma correta de agir. Mas a ideia mais aceita é a ideia que, por exemplo, defende o teólogo João Calvino, que diz que a ideia de iluminar aqui é de que Deus traga vigor, que Deus restaure a disposição, o ânimo daquele que está em extrema dificuldade. É a ideia que nós encontramos, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 14, com Jonas, o filho de Saul. 1 Samuel, capítulo 14, verso de número 27, é dito: Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Ele estava passando um momento de extrema dificuldade, praticamente perdendo a vida. E nos diz o texto que ao tomar um bocado de mel, os seus olhos brilharam, o seu vigor foi restabelecido. Esta ideia que João Calvino defende e que é mais aceita para este verbo iluminar. Então Davi, de acordo com Calvino, está pedindo para que Deus restaure o seu ânimo, revigore a sua vida, porque ele está em meio às tribulações, conforme continua a descrição do verso 3, perto da morte. Não há vigor, não há força, não há esperança. Se Deus não mudar, ele vai morrer. Ilumina-me, traga vigor à minha vida. Portanto, quando nós olhamos para estes versos 3 e 4,
Nós percebemos o salmista agora diante do Senhor, clamando o auxílio de Deus. Atenta para mim. Responda-me, Senhor. Ilumina-me. Revigora a minha vida. Para que não diga o meu inimigo, verso 4, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Responde-me. Revigora a minha vida, para que eu continue a ser testemunha fiel. E os inimigos, através de toda esta situação e da minha vida em especial, não me vejam como mau testemunho de ti. Os dois últimos versos, portanto, nós temos, através de duas declarações, a demonstração da alegria do salmista. Ele não apenas lamenta diante de Deus, mas ele evidencia a sua confiança neste Deus. E no final, ele conclui o seu salmo com o coração exuberante, com o seu coração alegre diante deste Deus. Olha o que nos dizem estes dois últimos versos. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmo, que começa com um lamento, ele é concluído com exultação, com alegria, com regozijo. Esta, na verdade, é uma característica dos salmos de lamento. Eles começam com lamentação, mas terminam com gratidão, com louvor a Deus. No verso de número 5, Davi diz: no tocante a mim, confio na tua graça. A palavra graça aqui, ela é extremamente importante para nós neste salmo. Pois a palavra usada aqui na língua original, ela nos chama a atenção para a aliança de Deus, a fidelidade de Deus. E é justamente isso que nós temos, na verdade, em todo o salmo. Se você notar, a descrição, ou aparece a apresentação do nome de Deus aqui, Senhor, em letras maiúsculas, ou seja, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus fiel, o Deus que cumpre as suas promessas. Não é apenas o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus controlador de tudo, o Deus extremamente poderoso, mas é o Deus da aliança, aquele Deus que, apesar desta grandeza, nos chamou para nos relacionarmos com Ele. O Deus que promete nos conduzir por toda a eternidade, o Deus que promete nos socorrer em toda dificuldade, o Deus que promete não nos abandonar em hipótese alguma. A palavra graça nos chama a atenção para esta ideia da aliança. As promessas da aliança, de que Deus é conosco, e de que esse ser conosco é para todo o sempre. E é justamente fundamentado nesta ideia que ele recobra, evidencia para nós, cheio de alegria, a sua fé e a sua esperança. Deus é gracioso, e este Deus não muda. Se ele prometeu que não vai me abandonar, ele não vai me abandonar, e que este momento que eu estou enfrentando, ainda que de extrema dificuldade, ele passará. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. A sua confiança está na graça de Deus, em quem Deus é, nas promessas de Deus, o Deus fiel. Então, à disposição, regozije-se o meu coração.
Ele está trabalhando a sua mente, ele está trabalhando a sua alma, ele está se comprometendo novamente diante do Senhor. Regozije-se o meu coração na tua salvação. A palavra salvação aqui não é no sentido de salvação da alma, mas no sentido de libertação das lutas, dificuldades, no sentido de que Deus há de provir em toda e qualquer situação. Nós encontramos esta ideia por toda a Bíblia. A ideia de que Deus cuida, a ideia de que Deus guarda, a ideia de que Deus conduz, a ideia de que Deus protege, a ideia de que Deus sustenta, é a ideia da palavra salvação aqui. Contudo, nós não podemos deixar de entender que há um sentido aqui escatológico, messiânico, no sentido de que a maior de todas as salvações que Deus pode nos dar é a salvação da alma. Pois é justamente porque nós fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus, é que nós podemos viver na esperança de que um dia reinaremos com Ele e debaixo do seu jugo, da sua autoridade, nós não teremos mais dores, não haverá mais aflições, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento. Todas as demais salvações que necessitamos no presente receberemos de maneira completa por causa da maior salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ele conclui então dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui está o tema da nossa reflexão nesta noite. Baseado neste último verso. Não sei se vocês lembram, mas o tema que eu sugeri para refletirmos nesta noite é: louvarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Como podemos louvar ao Senhor mesmo em meio aos dias difíceis? Davi nos responde. Davi diz que nós podemos louvar, que nós podemos nos alegrar, que nós podemos cantar ao Senhor, mesmo em meio às muitas e angustiantes lutas da vida. Porque ainda assim, se pararmos e olharmos ao nosso lado, se analisarmos a nossa vida, nós descobriremos que o Senhor nos tem feito muito bem. Não é pouco bem. O Senhor nos tem feito muito bem. Esta era a certeza de Davi. E por isso a conclusão do seu salmo é com um grito de júbilo, de louvor a Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, nos perguntando o que nós podemos aprender com este salmo. O que podemos aprender com este salmo? E quando olhamos para ele, nós aprendemos, primeiramente, que apesar das muitas dificuldades da vida, o Senhor nos chama ao seu trono para que coloquemos diante dele as nossas lutas, as nossas dores,
as nossas tribulações. Aprendemos que nós podemos buscar ao Senhor com os nossos lamentos, sem medo. Mas nós aprendemos também que, nessas ocasiões, o melhor que temos a fazer é continuarmos a confiar em Deus, a buscá-lo de todo o nosso coração, a exaltarmos a este Deus através desta confiança, colocando diante dele as nossas lutas e confiando de que ele é o único que pode nos socorrer. Portanto, aprendemos com Davi que quando a nossa vida estiver difícil a ponto de não suportarmos mais, devemos olhar para o Senhor e clamar que ele nos ouça, e clamar que ele nos atenda, e clamar que ele nos revigore. Por fim, aprendemos com Davi que não importa a situação. O que importa é se Deus está conosco. Porque se Deus está conosco, ainda que estejamos enfrentando momentos difíceis, ainda que estejamos sendo provados, é possível encontrar e declarar que Deus tem feito muitas coisas boas por nós. E é este crer, é este pensamento que nos dará a condição de cantarmos louvores ao Senhor, mesmo em meio às muitas dificuldades. Que busquemos Cristo Jesus ainda mais, que lamentemos as nossas dores, mas que acima disso confiemos nele, para que a nossa luta não nos consuma, antes para que a nossa esperança e alegria sejam renovados em nossa vida. Nós vamos, neste momento, orar e depois ouviremos mais uma música de Deus. Eu não sei, eu não estou conseguindo ver os irmãos, ou, perdão, ver a gravação aqui na minha frente. Está dando que há um problema no reproduzir os vídeos, mas não sei se vocês aí estão me ouvindo ou me vendo. Gostaria que compartilhasse comigo um ok, se estão me vendo ou ouvindo. Mas para mim aqui não aparece mais a imagem da gravação, mas apenas o tempo rolando. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o teu nome pela vida, pela tua palavra, e clamamos que o Senhor continue a trabalhar em nós, de maneira que nada, ó Senhor, neste mundo nos impeça de termos uma vida melhor com o Senhor ou de percebermos as bênçãos que o Senhor tem realizado em nosso viver todos os dias. Que é exemplo de Davi, quando necessário, que nos sintamos na liberdade de nos apresentarmos a Ti em oração e colocarmos as nossas dores diante do Senhor com sinceridade. Mas a exemplo de Davi, que também confiemos constantemente no Senhor, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é quem pode transformar a nossa vida e mudar a nossa situação. E mesmo que o Senhor não mude, é somente através do Senhor que nós poderemos alcançar a eternidade. E é isso que nós queremos acima de tudo. E que ao sabermos da tua aliança, das tuas bênçãos, e nos regozijemos diariamente, e que cheios de alegria continuemos a lutar as batalhas da vida. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Eu quero colocar aqui para que os irmãos ouçam. E logo após nós estaremos finalizando este nosso culto.
Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é teu Senhor, quando clamas seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplarás, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza. Fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplarás, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. E de fato, ele veio para nos salvar do pecado, da condenação eterna e, consequentemente, para nos salvar em toda e qualquer situação, seja mudando ou não as circunstâncias da nossa vida. Ele está sempre ao nosso lado para nos salvar, mesmo quando as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, mesmo quando as nossas orações não são respondidas. Nós precisamos crer que Ele veio para nos salvar. Vamos orar. Pai de amor, que as verdades da Tua Escritura sejam alimento para a nossa alma e a principal razão do nosso louvor
e da nossa gratidão. Obrigado por ter enviado Cristo Jesus para nos salvar. E que neste momento, em meio às nossas lutas, ó Pai, que nós lembremos que o nosso sumo sacerdote se compadece de nós, nos proporciona, ó Deus, a entrarmos no Santo dos Santos, para abrirmos o nosso coração ao Pai, para lamentarmos as nossas lutas, dores e lágrimas, para que alcancemos, ó Senhor, pela fé em Cristo Jesus, a graça e a misericórdia para cada uma das nossas necessidades. Obrigado, ó Deus, pois, assim como vimos nos 2 últimos versos do Salmo de número 13, ainda que as circunstâncias sejam totalmente adversas sobre nós, nós podemos não apenas confiar no Senhor, mas temos razões para agradecê-lo, porque as bênçãos que nos tem concedido são muito maiores. Ajuda-nos a vermos assim. Ajuda-nos a esperarmos firmados na tua graça, na aliança que fizeste conosco, descansarmos na tua fidelidade, certos de que o o Senhor tem preparado a cada um de nós é muito maior e melhor do que qualquer outra coisa que podíamos buscar, desejar, conquistar, encontrar neste mundo. Nos dê a tua graça, ó Pai. Nós oramos nesta noite, nos despedindo deste culto, descansando no Senhor. Assim, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o teu amor, que as consolações, as misericórdias e a paz do Espírito Santo repousem sobre todos os filhos de Deus, que espalhados por este mundo se encontram, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus nos abençoe ricamente. E na próxima quinta-feira teremos por aqui novamente um estudo sobre a palavra de Deus e no decorrer da semana diversas outras atividades pelo Zoom com as sociedades da nossa igreja. Quero lembrar e convidar aqui todos os que estão nos ouvindo para que procurem, entrem em contato comigo, ou procurem aí pelo meu Face a publicação, a divulgação de um trabalho que estará sendo realizado pela mocidade da nossa igreja, que ocorrerá nos sábados 18 de julho a 8 de agosto. Teremos então aí por 4 sábados seguidos palestras com os nossos irmãos, reverendo Claudinei, reverendo Flávio Freitas da IPB, pastor reverendo Marcos Vinícius e o licenciando Maicon. Acessem o link, façam a sua inscrição, façam as suas inscrições e participem conosco, para que juntos louvemos a Deus, engrandeçamos ao Senhor através deste congresso online que a Sociedade de Jovens está realizando. Maiores informações tem aí nos Faces, eu posso passar a vocês, ou um dos nossos jovens, só nos procurarem. Que Deus dê graça a todos e uma semana na presença do Senhor. Amém.